Fala, querido estudante, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar uma técnica diferente para que você possa gabaritar as questões da Unesp. Essa técnica é composta por 5 passos. No último passo eu vou dar dicas importantíssimas para você não errar questões de bobeira também. Então já se prepara aí, pega o seu caderninho e vamos para a técnica da laranja. Que é isso, Legião? Como que funciona? Funciona assim. O primeiro passo, diferente do Enem, onde eu aconselho os meus alunos a lerem o texto rapidamente, identificar o assunto, na Unesp você pula o texto, pula a imagem e vai direto para a pergunta. Então, primeiro passo, leia direto a pergunta para entender o que você precisa procurar no texto ou na imagem. O segundo passo, agora que você já leu a pergunta, você deve ler e analisar o texto e a imagem. É diferente do Enem, onde você tem que apenas pegar o tema. Na Unesp você deve analisar, ou seja, prestar atenção nos detalhes. Eu sei que você já faz isso, então esses dois primeiros passos eles são meio óbvios. Quando tem uma imagem, você tem que olhar com atenção a legenda. Você deve pegar o mapa que está ali na Unesp e decifrar o que está escrito ali certinho, o que está sendo mostrado para você. Se é um texto, não adianta fazer aquela leitura que você chega na segunda linha e não prestou atenção no que estava na primeira linha. Já vai destacando. Nesse aspecto, a Unesp é bem tradicional. Então você tem que entender bem o que está no texto e o que está na imagem. Não adianta avançar para o próximo passo se você não tem um entendimento da imagem, do texto, do gráfico, enfim, o que aparecer ali para você como ferramenta para que você responda a questão. Isso nos leva ao terceiro passo. O terceiro passo é o que eu acho diferente da minha técnica. Você deve espremer a laranja. Mas o que isso significa? Você já não fez uma análise da imagem ou do texto? Agora é o momento de você espremer, tirar mais coisas. Dê um tempinho para você mesmo. Esse tempo é coisa de 1 minuto, mas você deve recapitular tudo o que você sabe sobre aquele assunto. Tenta lembrar das suas aulas. Tenta lembrar das suas aulas lá do primeiro ano do ensino médio, do segundo, o que você puder raciocinar, pensar, bom, o que eu sei sobre isso? E fazer analogias, relações entre esses temas que estão vindo à sua cabeça, vão te trazer uma ferramenta importante e vão facilitar na hora de você selecionar as alternativas. E agora vamos para o quarto passo. Leia novamente a pergunta, só que agora você já lê a pergunta substituindo a parte da pergunta que está falando sobre a análise do gráfico, do texto, da imagem, você já vai ler a pergunta adaptando a pergunta. E quando você faz essa adaptação da pergunta, se for possível, já vai pensando nas respostas que podem ser. Então você, por exemplo, tem um mapa lá e está mostrando no mapa os BRICS. E quando você lê a pergunta, está falando sobre um grupo formado por alguns países, você já fica com os BRICS na cabeça. E já vai tentando associar aos BRICS. De repente está perguntando o que esses países têm em comum, já vai pensando, bom, são países com acelerado crescimento econômico, são países grandes. Enfim, esse é o quarto ponto, e aí nós vamos ao quinto ponto. O quinto ponto, que eu vou dar dicas também a mais. Você vai, diferente do Enem, olha, a terceira vez que eu faço isso, hein? Olha como são vestibulares diferentes. Você deve ler alternativa por alternativa, do jeito que você está acostumado a fazer. Só que quando você for lendo as alternativas, você vai perceber que na Unesp é comum aparecer 3 tipos de respostas. Primeiro, dentre as 5 alternativas, obviamente, uma delas vai ser a correta ou a incorreta se o exercício estiver perguntando. Então, deixa de lado. Segundo, você vai encontrar 2 ou às vezes 3 alternativas que são absurdos, são coisas que não tem nada a ver com o que você acabou de interpretar do texto ou da imagem. São coisas meio bobinhas, assim, que dá para eliminar. Só que ainda assim restam 2 ou 3 alternativas. É comum aparecer dentre essas alternativas que sobraram ali para você tentar eliminar coisas de mundo perfeito. E mundo perfeito, gente, pelo menos no vestibular, aí, ou na geografia, nas nossas aulas, a gente sabe que não existe, né? Então, eu vou te dar uma dica especial. Você já ouviu aquela música do Racionais que fala que o Mano Brown, que é do Racionais, ele tá na zona sul de São Paulo, no Capão Redondo.
E ali ele está olhando, ali ele começa a imaginar um gramado verde como o mar, cercas brancas, uma seringueira com uma criança balançando, crianças desbicando pipa, e de repente uma voz vem e fala para ele o seguinte, vou até me aproximar aqui, fala assim, ô Brau, acorda sangue bom, aqui é o Capão Redondo, não é Pokémon. Zona Sul é invés, é estresse concentrado, um coração ferido por metro quadrado. A Unesp é crítica, ela quer que você identifique problemas sociais. Qualquer alternativa, e grava isso na sua cabeça, qualquer alternativa que falar de mundo perfeito, redução das desigualdades no mundo, trazendo coisas que a gente sabe que não são verdadeiras, pula fora dela. Geralmente a resposta, principalmente em questões de globalização, são respostas críticas, que levam à reflexão. Então essa é uma dica muito importante para você. É claro, aquela dica que também eu tenho certeza que você já sabe, palavras muito exageradas, quando fala na totalidade, ou quando fala nunca, ou quando fala não afeta. Pensa comigo, tal problema não afeta a população. Se não afeta, nenhuma pessoa pode ser afetada. Então a gente tem que ter cuidado na interpretação da questão. Uma outra coisa que é bem legal nessas dicas extras que eu estou te dando aqui sobre a Unesp, e é legal mesmo, é como a prova da Unesp tem feito relações interdisciplinares entre as matérias. É comum você encontrar questões de geografia misturadas na prova de matemática ou de inglês e vice-versa. Se for o caso, não entre em desespero. Pense que a matéria principal vai ser um pouquinho mais difícil e a matéria secundária serão conceitos mais básicos. Isso mostra que o profissional do futuro também tem que estar preparado em todas as áreas. Eu deixo com vocês essas dicas e uma última, que eu acredito que seja a mais importante de todas. Não faça a prova na ordem, meu querido aluno, minha querida aluna. Cara, a pior besteira que você pode fazer é pegar uma questão difícil logo no começo da prova. Isso vai acabar com a sua autoestima. Procure questões fáceis, isso vai elevar o seu astral e, além de tudo, você vai conseguir resolver várias questões rapidamente e deixando as questões mais difíceis para o final. Uma questão muito difícil, uma questão muito fácil na Unesp tem o mesmo valor. Deixe a sua dúvida, deixe seu comentário, escreve aí nos comentários, eu vou prestar Unesp, se você é um desses estudantes. Espero que você tenha gostado do vídeo, me segue para mais dicas e se você quiser eu posso resolver questões da Unesp mostrando como que essa técnica que eu ensinei funciona. Valeu, até o próximo vídeo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, hein? Deixa seu like também. Um abraço do Legel e boa prova!